Em certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar. Bem, boa noite a todos. A JD tem como um dos seus focos de luta, como todos nós sabemos, a aproximação dos movimentos sociais com o Poder Judiciário. Esse, aliás, é, por coincidência, o tema do editorial do jornal desse mês da nossa entidade. Em razão disso, dessa aproximação, convidamos hoje aqui Guilherme Boulos, militante do MTST, formado em filosofia, né, Guilherme? E também ele tem uma coluna no jornal Folha de São Paulo. Guilherme está aqui para falar sobre o seu movimento, sua luta, o direito à moradia, estratégias de consecução da efetivação desse direito, a questão imobiliária em São Paulo, né, programa Minha Casa Minha Vida e tantos outros. O Guilherme está com a palavra, depois a gente abre para o debate. Bom, boa noite, gente. Só, André, quanto tempo vocês pensaram? Tem alguma coisa só para uma hora, organizar? Falar? Acho que até menos, né? Para a gente dar mais tempo para o debate. Acho que... Tá. Bom, primeiro agradecer a vocês da JD pelo convite, pela oportunidade de poder falar, porque normalmente quando o judiciário nos escuta o movimento, escuta por meio dos processos judiciais e com o ouvido um pouco surdo, digamos assim, né? Costuma escutar mais o outro lado nos processos de reintegração de posse ou no conjunto das ações cíveis ou criminais que são feitas em relação ao movimento popular. Por isso eu queria começar aqui com um ponto que talvez seja o mais controverso e que é o ponto que de antemão estabelece um preconceito em relação ao movimento, que é o problema das ocupações de terrenos ou de prédios desocupados, que é a forma de ação do movimento e que é amplamente questionada, né, pela sociedade e normalmente no judiciário é colocada como ilegal. E eu queria aqui buscar colocar os nossos argumentos do porquê nós consideramos que a ocupação ela é uma forma legítima de atuação daqueles que buscam o direito à moradia. E isso tem a ver com o que é hoje a forma de organização das nossas cidades, né? Particularmente das metrópoles brasileiras, que têm passado por um processo crescente de segregação no território, né? Você teve, quer dizer, talvez você pensar o que foram os últimos 10 anos no país, ainda que de forma muito tímida, você teve um processo vagaroso de distribuição de renda, né? Ou de redução mínima dos abismos sociais do país, no que foi o governo do PT, com todas as críticas que nós inclusive temos a esse governo, até pela timidez com que conduziu esse processo de distribuição de renda. Só que isso foi propiciado pelo processo de crescimento econômico. O que permitiu, por exemplo, ao governo Lula, ao mesmo tempo ser marcado como o governo em que os bancos tiveram um recorde histórico de lucratividade, em que as empreiteiras nunca ganharam tanto, mas ao mesmo tempo fez o Bolsa Família, fez o Minha Casa Minha Vida e aumentou o salário mínimo. O que permitiu o governo Lula fazer isso foi um crescimento econômico maior do que o anterior. Quando o bolo cresceu, ele pôde aumentar a fatia de um sem tirar do outro. A fatia dos dois lados cresceu. Isso está se tornando cada vez mais difícil de se manter esse tipo de política, porque o crescimento econômico está diminuindo internacionalmente e no Brasil também. Agora, o crescimento econômico, por mais que possa ter esse lado positivo, gera emprego, permite, maior renda para o Estado desenvolver serviços públicos e tudo mais, o crescimento econômico, na sua forma atual, ele tem também um lado perverso. E isso se expressou de uma maneira muito
nítida quando a gente analisa a questão urbana no Brasil nos últimos 7 anos em especial. 7, 8 anos. Desde 2006 para cá, né? Do segundo mandato do Lula para cá. Porque com o crescimento, um dos setores que mais ganhou no país foi o setor da construção civil e pesada, né? Então, as empreiteiras, as grandes construtoras do país, por meio principalmente de créditos do BNDES, por meio do PAC, por meio do Minha Casa Minha Vida, tiveram uma onda de dinheiro público para poder construir. Isso gerou emprego, milhões de empregos gerados na construção civil, é verdade. Isso aqueceu a economia, é verdade. Mas, por outro lado, isso empoderou esse setor privado de uma tal maneira que eles se tornaram os verdadeiros donos da cidade, né? As construtoras hoje ditam a política urbana ao seu bel prazer, né? Então, alguns exemplos para não ficar numa retórica, pode parecer panfletária e vazia, né? As grandes construtoras hoje, quando em 2006 elas tomam uma opção de abrir o capital na Bolsa de Valores, com isso, com a venda de ações, elas ganharam muita grana, muito dinheiro, bilhões de dólares. O que elas fizeram com esse dinheiro, essencialmente? Né? Investiram em terras. Então hoje, boa parte das terras urbanas desocupadas em São Paulo, no Rio, em BH, nas grandes metrópoles do país, não são mais terra do herdeiro, do espólio de não sei quem, são terras das grandes construtoras. E quem detém a terra, detém o controle da política urbana, né? Porque você tem condições de definir a localização. Onde vai ser shopping center, onde vai ser habitação popular, onde vai ser conjunto de alto padrão. A terra, o poder sobre o solo é o ponto básico para deter o controle da política urbana. E as empreiteiras, com o dinheiro que receberam, tanto de financiamento público, como da abertura de capitais na Bolsa a partir de 2006, investiram isso em terra, não é? Além de investirem isso em terra urbana, né, houve também um aumento da demanda, a chamada nova classe média, por meio do crédito, o aumento do crédito que também marcou esse crescimento econômico do último período, aumentou a demanda. Então houve mais construção, né? E essas construções seguiram um padrão muito curioso, que é o que também perverteu esse desenvolvimento econômico, que foi o padrão de valorizar regiões que antes eram menos valorizadas. Então você pega aqui onde nós estamos, aqui em São Paulo. Você tinha bairros como Itaquera, bairros como Campo Limpo, bairros como, sei lá, na Zona Norte, o Tatuapé já tinha sido colonizado um tempo maior, mas também se aprofundou esse processo. Cachoeirinha, alguns bairros que era periferia braba. Campo Limpo, por exemplo, ainda é o distrito com maior concentração de favelas de São Paulo. Mas ao mesmo tempo que é o distrito com maior concentração de favelas de São Paulo, teve uma valorização de 200% no valor do metro quadrado nos últimos 5 anos. Como que se explica isso? Porque começou a surgir empreendimento para esse novo segmento, né? Tá bom, isso pode parecer à primeira vista muito bom para o morador do Campo Limpo. Olha, valorizou a casa dele. Coisa nenhuma, porque a maior parte dos trabalhadores que moram no Campo Limpo moram de aluguel. E o aumento do aluguel naquela região foi mais de 100%. Então, o cara que morava no Campo Limpo de aluguel não mora mais, porque o salário não aumentou isso. Ele foi morar em Itapecerica da Serra, na região metropolitana. 20 quilômetros mais longe, 1h30 a mais para ir e voltar do serviço. O serviço público de saúde, creche, que já era precário no Campo Limpo, é pior em Itapecerica, para pagar o mesmo aluguel que ele pagava no Campo Limpo antes. Esse processo de segregação no território, de jogar os pobres para mais longe, por conta do aumento do valor da terra e, consequentemente, do aumento do valor do aluguel, foi o processo que marcou a realidade das grandes metrópoles do Brasil nos últimos anos. E que está associado a esse empoderamento das grandes empreiteiras e das construtoras, definindo o valor da terra e colonizando novas regiões para empreendimentos imobiliários. Era inconcebível que houvesse empreendimento imobiliário como está tendo hoje no Campo Limpo ou em Itaquera há 10 anos atrás. Não tinha mercado para isso, né? E não tinha construtora também com cacife para bancar isso, com financiamento para isso. Agora tem.
né? Itaquera, no caso de Itaquera, se aprofundou pela Copa do Mundo, a valorização imobiliária foi gigantesca, né? O MTST fez uma ocupação que ficou muito famosa lá em Itaquera, a Copa do Povo, às vésperas da Copa do Mundo. Nessa ocupação você ia lá conversar com as pessoas, ainda está lá a ocupação, se alguém tiver oportunidade de fazer isso, todas elas, 95% dessas pessoas moravam de aluguel em Itaquera e não conseguiam mais pagar o aluguel. Foram para Ferraz de Vasconcelos, para Guaianazes, para Suzano, para regiões mais distantes, e a ocupação foi uma oportunidade deles voltarem a viver onde eles sempre viveram, onde estavam enraizados, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a ocupação de um terreno urbano, nessas circunstâncias, na maioria dos casos não é opção, não é uma escolha, né? Mas é reflexo da falta de opções que a política urbana proporcionou para milhões de pessoas nas grandes cidades brasileiras. Ocupar acaba sendo a única forma dessa pessoa continuar vivendo onde sempre viveu. Não dá mais para pagar o aluguel. No final do mês, ou compra o leite da criança, ou paga o aluguel. Aí ou o cara é jogado a 20 quilômetros de distância, ou outra opção, ele ocupar um terreno ocioso, abandonado naquela região. É importante que se diga também que essas ocupações, elas não são indiscriminadas, né? Ninguém vai ocupar o cômodo do fundo da casa da dona Joana, né? As ocupações ocorrem em terrenos que estão há muito tempo abandonados, sem função social, né? Que muitas vezes representam uma fonte de insegurança para a comunidade. A comunidade do entorno frequentemente aplaude as ocupações. Não porque ela precise de moradia, ela muitas vezes já tem ali a sua moradia e não vai entrar na ocupação, mas porque ela conhece a moça que foi estuprada no terreno, porque o terreno baldio, abandonado, gigante no meio da comunidade, é isso, né? É lugar para tráfico de droga, é lugar para desova de cadáver, para desova de carro roubado, para estupro, né? Acaba sendo uma fonte de criminalidade. Inúmeros relatos nós já ouvimos em ocupações do MTST de casos dessa natureza, inclusive alguns deles nós usamos nos processos judiciais. Quando o MTST recorria de uma reintegração de posse, para mostrar que o proprietário não exercia a posse, nós usávamos esses fatos, notícias de jornais de crimes ocorridos no terreno em função do abandono, né? Se a gente pensar também num ponto de vista de números, isso talvez fique ainda mais claro. O déficit habitacional no Brasil. O déficit habitacional no Brasil, hoje, segundo o último dado que saiu da Fundação João Pinheiro, que compila os dados para o governo federal, são os dados com base na PNAD do IBGE, é de 5.800.000 famílias. Se a gente multiplicar isso por 3,5, que é a média da família brasileira, nós vamos ter aí quase um pouco menos de 20 milhões de pessoas, né? Ou não, um pouco mais talvez de 20 milhões de pessoas. Bom, essas pessoas são as pessoas que não têm moradia. Um dos critérios para não ter moradia é o que se chama pelo IBGE de ônus excessivo de aluguel. Ou seja, o aluguel comprometer mais, se eu não me engano, de 35% da renda familiar, né? O pagamento com aluguel. O programa Minha Casa Minha Vida fez, desde 2009, quando começou, até agora 2014, 2 milhões de habitações. O déficit habitacional hoje é 5.800.000. O déficit habitacional em 2008, um ano antes do Minha Casa Minha Vida começar, era 5.600.000. Ou seja, construiu 2 milhões de habitações e o déficit aumentou em 200.000 famílias. Como pode? Que lógica é essa, né? Como que se explica que você construa moradias, em tese o déficit deveria diminuir? Você está atendendo famílias do déficit, né? Mas o déficit não só não diminuiu, como aumentou. E aumentou porque você atende famílias numa ponta, mas você está gerando novos sem-teto por essa política de aumento do valor do aluguel, por essa política urbana desregrada e descontrolada, né? Então, a política habitacional, se não se mexe nisso, acaba enxugando gelo. Você está construindo moradias, mas essa política perversa, em que a especulação imobiliária não tem nenhuma regulação, não existe lei de regulação do mercado imobiliário no país, a lei é da oferta e procura, né? A lei do inquilinato
nesse caso é uma lei, aliás, frequentemente pró-proprietário. É uma lei que não coíbe, não inibe os abusos do proprietário e o aumento do aluguel da forma como ele bem entender pela lei de mercado. Não é? Então, isso cria uma situação em que a política habitacional, por mais que produza como nunca antes na história deste país, como o presidente gostava de dizer, se produziu em 5 anos 2 milhões de casas. Nem no BNH, na ditadura militar, que era o programa anterior ao Minha Casa Minha Vida. No entanto, isso não fez nem cócegas no déficit habitacional. Porque também, nunca antes, a especulação imobiliária foi tão grande, né? E produziu a cada dia novos sem-teto no país. Então, esse problema da lógica da política urbana no país, sob controle do mercado, sob controle de grandes empresas oligopolizadas, grandes empreiteiras, que, aliás, com esse crescimento não atuam só no setor imobiliário. Então você pega as grandes empreiteiras do país, a Odebrecht, né? Além de ser a maior empreiteira do país, é também líder na indústria petroquímica, é a controladora da Braskem. A Camargo Correia controla a CPFL, está na indústria de energia, né, no campo da energia. A OAS tem algum outro ramo também que me foge agora, se eu não me engano, é a telefonia. Faz parte, não, Andrade Gutierrez, que é a telefonia, que é da Oi, né, uma das maiores acionistas da Oi. Então, é um setor extremamente poderoso, oligopolizado, dita política urbana por interesses privados, e a consequência disso é que milhões de famílias estão diariamente sendo expulsas, né, dos lugares onde sempre viveram para regiões mais periféricas. O que nós temos visto nas cidades brasileiras no último período é uma onda de periferização ainda maior, né, que significa maior segregação, menos alternativa para as pessoas sobreviverem com o mínimo de dignidade e de acesso a direitos. Agora, nesse sentido, acho que é importante abordar também um pouco o programa Minha Casa Minha Vida, até para poder entrar num assunto que tem sido judicializado na luta social, que é o tema da fila de habitação, que virou moda se falar e dizer que os movimentos sociais e as ocupações e a luta por moradia furam fila, né? O Ministério Público entrou recentemente com ações contra o MTST, contra a Prefeitura de São Paulo, com essa alegação, e é uma alegação que a imprensa tem reproduzido nos seus editoriais e nas suas notícias, e eu acho importante que isso possa também ser esclarecido a partir do nosso ponto de vista, né? Primeiro, o programa Minha Casa Minha Vida, ele não foi feito na sua origem para resolver o déficit habitacional do país, né? Ele foi feito para resolver o problema de caixa das grandes construtoras do país. Isso porque, em 2008, nós sabemos, explode a bolha imobiliária nos Estados Unidos, né, a partir exatamente do tema do subprime. As grandes construtoras estão internacionalizadas, né, e viram um risco real de falência. Essas construtoras vão, né, procuram o governo federal e, em abril de 2009, ou seja, poucos meses depois, você tem o lançamento do Minha Casa Minha Vida. Por que é que o Lula, por exemplo, estava no governo desde 2003 e o programa habitacional foi lançado só em 2009? Porque a bolha estoura em agosto de 2008, né? E é quando as construtoras, com medo de falência, com perda de liquidez, vão procurar o governo para pedir um socorro. Naquele período você teve socorro a vários setores. A indústria automobilística levou bilhões, vários segmentos industriais receberam dinheiro público para poder se manter na ativa. Foi a política anticíclica do governo. E o setor imobiliário foi o que mais recebeu. Minha Casa Minha Vida foi 33 bilhões de reais de subsídio para as construtoras fazerem moradia, né? Na verdade, para ser mais justo, 33 bilhões foi o total. 32 bilhões foi para as construtoras, 500 milhões para habitação rural e 500 milhões para entidades, que é o que virou o vilão da política habitacional brasileira para um segmento da imprensa. Para esclarecer como isso se dá, Minha Casa Minha Vida funciona numa lógica que é muito questionável,
E é nesse sentido que ele tem a brecha para favorecer as construtoras. Eu sou uma construtora. Eu entro com um projeto na Caixa Econômica Federal, num terreno que eu tenho, e esse projeto, para ser aprovado e eu receber o financiamento público, eu preciso preencher algumas regras básicas. O apartamento precisa ter no mínimo 39 metros quadrados, precisa ter certos requisitos técnicos, e aí a Caixa me dá um valor fixo, né? Então, hoje o valor fixo para regiões metropolitanas como São Paulo e Rio de Janeiro é R$ 76 mil para cada apartamento. Então, eu vou fazer um conjunto habitacional, apresento lá um projeto para a Caixa Econômica de 1.000 apartamentos, suponhamos. Eu vou receber 76 milhões. 76 mil por unidade. Se eu tenho um terreno bem localizado, aqui na região central, né, e tem um outro terreno em Carapicuíba, a Caixa vai me pagar 76 mil por unidade em um e 76 mil em outro. Independente de qual seja o terreno. Qual que o empreiteiro vai construir? Obviamente ele vai construir no mais distante, que é o menos valorizado, né? Essa é a lógica. Não tem nenhuma diferença de pagamento pela localização. E é por isso que só tem empreendimento do Minha Casa Minha Vida para o que eles chamam de faixa 1, famílias que ganham menos de 3 salários mínimos, no fundão, nos rincões das cidades. Fortalecendo essa lógica de periferizar ainda mais, né? Se eu fizer 39 metros quadrados, a Caixa vai me pagar 76 mil, que é o mínimo. Se eu fizer 60 metros quadrados, a Caixa vai me pagar 76 mil. Então, ou seja, as construtoras fazem no pior padrão, no menor tamanho, na pior localidade, vão receber o mesmo valor. Nessa medida, elas têm um sobrelucro, né? Então, as empreiteiras são as agentes do programa. Se a empreiteira não quiser fazer, não tem Minha Casa Minha Vida. Ela que apresenta o projeto, ela que apresenta os terrenos. É assim em mais de 95% das habitações produzidas pelo Minha Casa Minha Vida. Por isso que são habitações ruins, mal localizadas. Quem determina quem vai morar lá são as prefeituras. O que para a empreiteira também é um jogo muito bom. Porque em geral uma empreiteira, se ela vai fazer um empreendimento, ela ainda tem que ter um gasto com venda, com propaganda. Nessa daí é capitalismo sem risco, ela não tem risco nenhum. Ela já tem o apartamento vendido antes de começar a construir. Porque o cliente lá já está dado pelo poder público e ela vai receber o valor e não tem que se preocupar com isso. Então, é assim que funciona o programa Minha Casa Minha Vida, né? Fortalecendo ainda mais o empoderamento das construtoras. Por conta da luta dos movimentos sociais, nós conseguimos garantir no Minha Casa Minha Vida uma segunda modalidade, que é uma coisa ínfima perto do valor total do programa. Na primeira versão do Minha Casa Minha Vida, que foi Minha Casa Minha Vida 1, foi 500 milhões para entidades e 32 bilhões para as empreiteiras, né? Então, esse Minha Casa Minha Vida entidades, no lugar da empreiteira, atua um movimento social que tem que se habilitar, se cadastrar no Ministério das Cidades, mostrar que tem condições de fazer, tudo absolutamente regularizado, né? E esse movimento, uma vez que preenche os requisitos estabelecidos por lei e por norma do Ministério das Cidades, ele pode receber financiamento público para ele próprio fazer habitação, né? Embora com um recurso muito pequeno em relação ao que é feito para as empreiteiras. E ele tem a prerrogativa de indicar a demanda complementando os critérios federais com os seus próprios critérios. Para explicar melhor isso, e para explicar também as diferenças desse empreendimento. Uma associação, um movimento social, não tem fim lucrativo. Portanto, esses 76 mil vai ser dividido em terreno, fundação, obra propriamente dita, acabamento, como é no caso da empreiteira, só que não tem o lucro, que no caso da empreiteira é previsto ali em torno de 20% no Minha Casa Minha Vida, e normalmente ele é maior do que isso, né? Qual a consequência prática disso? Com o mesmo dinheiro que as construtoras estão fazendo apartamentos de 39 metros quadrados, nós estamos fazendo apartamentos de 63 metros quadrados. Quase o dobro, com 3 dormitórios, né? Com qualidade bem maior, em terrenos melhores localizados,
porque é o movimento que vai atrás do terreno, dialoga com as famílias que são os futuros moradores, que participam do projeto, participam da execução de obra. Quem está trabalhando na obra são os futuros moradores, né? Então você tem todo um procedimento, e não é mutirão, porque aí poderia se dizer, não, então tá aí que está a diferença, não estão pagando a mão de obra. As pessoas são remuneradas com carteira assinada, inclusive às vezes por construtora, porque a entidade pode subcontratar construtoras para serviços que ela não tem capacidade técnica de fazer, né? Então, nessas condições, os apartamentos feitos pelo Minha Casa Minha Vida Entidades são os maiores, os melhores e os melhores localizados do Minha Casa Minha Vida, do programa como um todo. Nós temos um empreendimento piloto aqui na região metropolitana de São Paulo, em Taboão da Serra, que são esses apartamentos de 63 metros quadrados. Dentro do condomínio, do conjunto, vai ter ali uma área que a gente doou para garantir UBS, vai ter uma creche, uma escola municipal, uma arena de teatro, playground em todos os prédios. Porque, como que faz essa mágica com o mesmo recurso? Faz porque quem discutiu e apontou o dedo de para onde vai o recurso foram os futuros moradores, ajudaram a discutir o projeto. Tem recurso para isso. É que isso, em 95% dos casos, se transforma em lucro para a empreiteira, que executa a obra. E ela, naturalmente, como está baseada é iniciativa privada, é princípio da rentabilidade, ela não vai se prezar pela qualidade do empreendimento, ela vai prezar por ter maior rentabilidade, e isso significa tirar qualidades do empreendimento. Então, o que está sendo questionado agora na Justiça pelo Ministério Público é este Minha Casa Minha Vida Entidades, que produz as melhores habitações do programa, alegando que não pode ter repasse de recurso público para movimento social, muito embora ele seja legalizado. O Minha Casa Minha Vida Entidades foi aprovado na lei do Minha Casa Minha Vida, pelo Congresso Nacional, tem uma série de normativas regulamentando ele, né, e está sendo questionado pelo Ministério Público, e fundamentalmente pelo tema da fila, dizendo que o movimento popular não pode indicar quem é que vai morar, né, porque isso é um favorecimento político e fura a fila da habitação. Esse é o discurso que mais tem se produzido no último período para combater as ocupações e judicializar os empreendimentos habitacionais. A título de exemplo, a Promotoria de Habitação e Urbanismo aqui de São Paulo entrou com um dos processos contra o MTST, visando proibir qualquer tipo de convênio da Prefeitura de São Paulo com o MTST, né? Porque o movimento seria uma indústria de ocupações oportunista que estava furando a fila dos programas habitacionais. E, sob esse aspecto, eu acho que é importante essa oportunidade também para colocar aqui, essa dita fila dos programas habitacionais nunca existiu, né? Boa parte da destinação de habitações dos programas habitacionais, peguemos aqui novamente a CDHU em São Paulo, até pouco tempo atrás, destinava as suas habitações por um critério, pode-se até dizer democrático, mas um critério completamente, enfim, insensato em relação à política habitacional, que era o sorteio. Sorteava as unidades, aqueles sorteios. Quer dizer, política habitacional era loteria. Então quem tem sorte ganha a casa, quem não tem espera mais 10 anos. Era assim que se destinava. Não fila alguma, as pessoas se cadastravam e tinham que participar de um sorteio. E aí o que se argumentava era que todos têm chances iguais no sorteio, né? O que é um disparate, porque uma fila habitacional também não deve seguir um critério só de cronologia. Eu me inscrevi há 10 anos, ainda tenho condição de pagar um aluguel. O cara está caindo numa área de risco, só que só se inscreveu o mês passado, né? A próxima chuva vai encher o barraco dele. Ele vai ter que esperar mais 9 anos, porque eu vou entrar na frente dele, porque eu me inscrevi primeiro. Não faz sentido, né? Essa lógica que se atribui às filas. E além de, se fosse assim, seria algo sem sentido, o pior é que nem assim é. O que se diz das filas, essas filas não têm nenhum grau de transparência. Normalmente, elas se traduzem na prática em favorecimento político, mas não de movimento social, em favorecimento político de vereador, de deputado, de quem de fato faz lobby político sobre os governos, que indica a sua base eleitoral, seu curral eleitoral para poder entrar
indicado pelas prefeituras nos programas habitacionais, né? E essa é a fila, obrigado, André, que o Ministério Público tem reivindicado para questionar o atendimento do movimento, né? Queria, para poder concluir e abrir o nosso debate, dizer que, mesmo no caso do entidades, porque esse de fato é um tema delicado, por que o movimento vai indicar? Que tipo de preferência o movimento tem para indicar? No programa Minha Casa Minha Vida Entidades, até para que ele pudesse ser legal e constitucional, o movimento não pode indicar ao seu bel prazer. O movimento tem que seguir os critérios federais. O que o movimento pode é indicar critérios complementares aos critérios federais. E é isso que os movimentos fazem no programa. Então, os critérios federais: renda familiar menor do que 3 salários mínimos, né? Prioridade para mulher chefe de família, uma cota determinada de prioridade para deficientes e idosos, né? Qualquer entidade está obrigada a seguir esses critérios, ela não pode sair do critério federal. Agora, ela pode adicionar aos 3 critérios federais 3 critérios de prioridade próprio como entidade, assim como as prefeituras também o fazem no caso do Minha Casa Minha Vida de construtoras. E um dos critérios que nós achamos legítimo, que mais tem sido questionado, é o critério das pessoas participarem, das pessoas fazerem parte da entidade que organizou todo o processo e, em consequência, a pessoa ter construído aquilo. São pessoas que participaram do projeto, são pessoas que participaram da execução da obra muitas vezes, são pessoas que participaram da escolha do terreno como parte da entidade. Então é natural que também esse seja um critério de prioridade. Então, de forma geral, nós achamos que o debate em relação a isso tem sido muito mal feito. E quando chega ao judiciário, chega de uma maneira completamente enviesada, né? Chega como os invasores oportunistas que cobram dinheiro ou que querem fazer politicagem, que entram numa propriedade privada qualquer para querer furar fila e subverter a política habitacional. Enquanto, na verdade, mesmo se levasse em conta essa tão questionada fila, a enorme maioria das pessoas que fazem parte de uma ocupação já se cadastraram nos municípios, fazem parte em tese dessa fila, não é? Muitas delas estão esperando há 10, 20, 30 anos nessa fila. Temos o caso de um senhor que, inclusive, está gravando um vídeo para um movimento para a gente poder responder a isso, que se cadastrou na Coab na década de 70, o senhor Agripino. Foi fazer ocupação com o movimento agora em 2008. Por que ele se cadastrou na década de 70? Pô, ele até foi paciente demais para resolver fazer ocupação, né? Esperou 30 anos na fila, sem nenhum sinal de ser atendido, e ele resolveu entrar numa ocupação. Pois é, era ocupação ou cemitério, né? Então já estava. Então é um negócio. As pessoas, enfim, tratam esse debate de forma muitas vezes leviana. As ocupações expressam, no mais das vezes, uma falta de alternativas. Não a escolha de uma família, mas ela não ter oportunidade de ser atendida pelo modelo tradicional, pela forma tradicional, né? Basta a gente ver esses números do déficit habitacional crescentes, né? Basta a gente levar em conta também que existem hoje 5.800.000 famílias sem moradia no país, existem praticamente 5 milhões de imóveis ociosos no país, abandonados, sem função social, que poderiam ser destinados para moradia popular, sem precisar construir, né? Então, é gritante a falta de política pública disso, a desorientação das políticas que existem e a falta de prioridade em atender aqueles que mais precisam. O movimento social por moradia se organiza por isso, com essa razão, com esse sentido, e nós vemos como algo mais do que legítimo, né? E achamos que é importante que isso possa chegar para o judiciário sob essa ótica de outros direitos, além de apenas o direito da propriedade, ou além do que é pior, a criminalização dos movimentos que frequentemente ocorrem. Eu e outros militantes do MTST já respondemos
ou estamos respondendo inúmeros processos, não só por esbulho possessório, desobediência, formação de quadrilha, daí para baixo. Né? Teve uma juíza, que até acho que eu mencionei isso aqui numa conversa na JD, que determinou uma multa para o movimento por conta de uma ocupação de terra, e não foi no âmbito criminal, mas foi uma coisa bizarra, mostra como não se enxerga com quem está se tratando, assim, qual é o grau do problema. A multa que ela determinou chegou ao montante de 10 milhões de reais para militantes do movimento, né, por desobedecerem a ordem de desocupar uma terra que ela determinou aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, debates como esse para nós são uma grande oportunidade, é muito bem-vindo e agradeço aqui, André, pela